No vídeo de hoje eu vou explicar, pelo menos de forma superficial, o porquê da minha dificuldade, em particular, talvez isso não se reflita aí em outras pessoas, de acreditar nesse tipo de raça aqui que as pessoas alegam estar em contato com elas. O que eu observo nessa questão é o seguinte: os pássaros, eles, como nós podemos ver aí na imagem, eles tinham bico, porque o bico é a sua ferramenta para que ele, sem as mãos, ele pudesse ir lá embaixo no solo e trazer algo nesse bico para alimentar os seus filhotes, que também recebem com o bico, tá? Então essa era a função do bico quando esses seres estavam nesse estágio de evolução. Então nós teríamos ainda seres após, quem sabe, milhares de anos de evolução ainda com esses bicos. É porque, segundo eu falo também com outros colegas fora daqui, e a gente às vezes coloca uma imagem como eu coloquei aí, os bicos são ainda maiores, os que são falados pelos colegas aí. Aqui hoje o outro colega também falou que o bico é maior um pouco, tá? Então essa era uma característica de quando esses seres precisavam ir lá catar minhoca, a não ser que após milhares de anos de evolução eles ainda se alimentem das minhocas. Uma outra função do bico é a limpeza das penas, mas novamente na biologia as penas servem para proteger os pássaros da umidade que eles recebem na floresta. Então essas características, preservando as penas, é complicado para mim, tá? Uma particularidade que, inclusive, na minha opinião, isso sim é um achismo. Na minha opinião, tanto o rapaz que falou aqui sobre ver os seres aviários, quanto outros fora daqui que nem estão na minha presença, mas eu expresso extremo respeito, eu acredito, porque o fenômeno ufológico, ele faz isso. Então eu estou falando aqui coisas contrárias a isso, mas não querendo dizer que essas pessoas não viram isso, e sim que o que elas viram, de um ponto de vista racional, de um ponto de vista amplo e direto, não faz sentido. Pode ser que algo esteja brincando com as nossas percepções, talvez sim, né? E continuando, eles já teriam evoluído para sociedades, mas em sociedades, geralmente nós temos as residências, né? Nós temos as edificações verticais ou horizontais, nós temos moradia, é nisso que eu quero dizer. Na maioria das vezes evolui-se primeiro passando pelas cavernas, que também são moradias primitivas. E nisso o ser vai deixando de ter as suas penas, digamos que fossem escamas, ou maior quantidade de pelos, aquilo vai evoluindo para a pele, vai evoluindo naturalmente para a pele, porque não há mais, porque o sujeito ele não fica mais à mercê do vento frio, não fica mais à mercê da chuva, e não fica mais também à mercê do calor. Ele, como passou a ser um ser inteligente, ele passa a se abrigar, né, em edificações. Agora já os seres aí, sobre os quais nós tratamos, né, em respeito aos nossos colegas, eles já são, inclusive, já transcenderam barreiras, né, talvez da inteligência artificial e da viagem espacial. São seres que já pilotam naves e que manipulam tecnologia. Então é de fato estranho continuarem a ter a pelugem, as penas de quando eles estavam lá na floresta pegando chuva. Mas como se isso não bastasse, nós também temos a questão do bico. O bico cada vez mais alongado, que os colegas falam que não, é mais longo do que isso aí. Esse bico era para furar as árvores. Quando fura a árvore, ele retira de lá de dentro uma minhoca. Não tendo mãos, o bico alongado serve tanto para perfurar essa árvore, ou para quebrar uma amêndoa, para perfurar uma fruta e colocar dentro ali do biquinho do filhote também. Então essas são as funções biológicas dessas características. Então quando os colegas falam que é exatamente assim como estou mostrando esses aviários, porém
O bico é mais comprido. Eu quero explicar que é a partir dessas proporções, que são proporções naturais, não é um achismo, é fato sobre a natureza, que eu encontro essas dificuldades, tá? Em acreditar que faça sentido, vejam bem, em acreditar que faça sentido o que esse fenômeno está mostrando para vocês. Ou seja, eu estou questionando que não faz sentido o que o fenômeno apresenta para vocês, e não que vocês estão faltando com a verdade conosco, tá bom? Bom, então tá aí. E na verdade, esses mesmos padrões se estendem para várias outras raças, como por exemplo a dos felinos, o que eu vou falar sobre eles no próximo vídeo. Mas o que de fato mais parece, pessoal, é que as pessoas estão pegando os animais que tem lá no quintal e simplesmente imaginando, figurando elas bípedes, ou seja, passando a andar em dois pés, né? E aí você vê formigão, cachorrão, gatão, pica-pauzão, louva-a-deusão, insetos, somente bípedes, somente fazendo isso. E aí preservam-se todas as outras características do animal, né? E só colocam eles para ter um corpo parecido com o nosso. A cabeça continua de pássaro, continua a cabeça de formigão, continua o bico. São essas coisas aí que eu fiz o máximo possível para transparecer para vocês, também da forma mais simplificada possível. E como eu disse, não significa que essas pessoas não estejam vendo isso de alguma forma, seja algo projetado pela sua mente, né? Eu não posso afirmar que seja, até gostaria, mas para manter um respeito com elas, e a gente vê isso acontecendo, a gente tem que filtrar muito o assunto. Eu acredito sim que ufologia é uma coisa séria, por isso eu estou tratando ela da forma mais científica possível. Eu sou um cientista da área de tecnologia eletrônica, eu crio circuitos, eu elaboro diagramas com circuitos e estou trabalhando isso para dentro da ufologia. Vou estar apresentando esses trabalhos para daqui a pouco tratarmos de outras questões, mas hoje eu tive um pouco de tempo para tratar aqui dessa parte e vim deixar com vocês os meus pareceres, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana que ela está começando, força a todos e muito em breve a gente retorna para tratar de outros assuntos. Forte abraço!